Olá, eu sou Lívia Barbosa, estou iniciando mais um Papo Expresso desta semana e hoje iremos falar sobre redes sociais. É isso mesmo, gente, dando continuidade ao que já conversamos, inclusive, com o consultor de negócios, né? O professor Estênio Guimarães, que esteve recentemente comigo. E vamos dar continuidade com uma pessoa que colocou isso em prática. Ela que hoje é comunicadora, apresentadora de TV, mas também já teve outros trabalhos. Eu apresento a vocês Marisa Holanda. Seja muito bem-vinda, Marisa. Olá, eu sou Marisa Holanda. Primeiro quero agradecer, muito obrigada, Lívia, pelo convite de estar aqui no Papo Expresso, esse programa tão especial feito pela Lívia. E olha, para mim é um prazer, tá? Obrigada. Então, Marisa, vamos contar um pouquinho, né? Saber quem você é, vamos aqui descobrir um pouco mais sobre você e como começou a sua jornada antes mesmo de se tornar apresentadora de TV. Ai, que coisa boa. Eu falo demais, tá? Fique à vontade, como eu costumo dizer também. Gente, assim, Lívia, a minha jornada começou de uma forma, eu costumo dizer, um pouco engraçada, né? Eu comecei primeiro trabalhando com comunicação e logo em seguida foi que eu fui me especializar nisso. E a minha história começou de uma forma que não tinha muito a ver com isso, né? Com rede social, com comunicação pela rede social. Então, tudo começou quando eu iniciei o trabalho, a vida de trabalhar mesmo, de fato. Já aos 20 anos de idade, totalmente apoiada na época pelo meu namorado, hoje é meu marido, então ele me incentivou muito. E eu costumo dizer que eu comecei de uma forma muito tardia. Eu acho que 20 anos de idade já foi uma idade um pouco tardia para iniciar a trabalhar, né? Eu nunca tinha parado, de fato, para assumir essa autorresponsabilidade que o trabalho traz para a gente que é adulto, né? Então, eu iniciei com 20 anos de idade como corretora de imóveis. E aí foi a minha primeira paixão. O ramo imobiliário sempre foi a minha primeira paixão. Iniciei como corretora, já cursava o curso de Direito e tinha escolhido o curso de Direito justamente porque eu amava demais a forma que o advogado se comunicava. Sempre me identifiquei com comunicação, não só pelo que as minhas amigas da escola falavam, pelo que a minha família falava, você é muito boa, fala muito bem, mas eu sempre me identifiquei com aquilo que tinha a ver com se comunicar. Então eu iniciei o curso de Direito, trabalhei como corretora de imóveis. E nesse trabalho de corretora de imóveis, eu tinha contato com outros corretores mais antigos, que me ensinaram muito, inclusive, e eles tinham os métodos deles de conseguirem clientes. Já eu, mais jovem, com 20 anos de idade, eu percebi que as minhas formas de conseguir clientes tinham a ver com a internet. Utilização das redes sociais, a maioria dos meus clientes eram jovens como eu, então para eu me comunicar com esse público eu precisava estar na plataforma que eles estavam. E onde é que eles estão mais? É na internet, exatamente, né? A gente sabe disso. Exatamente, e aí que tá o X da questão. Eu comecei a fazer vídeos para vender os imóveis da época que eu vendia casas, apartamentos, terrenos também, e nisso eu gostava cada vez mais de gravar, e buscava ter cada vez mais criatividade também para entregar um bom trabalho e chamar a atenção do meu cliente, né? E começava também a ensinar os corretores mais antigos da imobiliária a utilizar as redes sociais, até que um belo dia uma construtora me chamou para que a gente pudesse fazer um VT de uma entrega de umas casas que eles tinham planejado, né? Se não me engano era mais ou menos dezembro, então foi uma entrega que tinha a ver com Natal, uma entrega para famílias, e eu fui convidada a apresentar esse VT de entrega de casas para essa construtora. Uau. Nesse momento, eu fiz meu primeiro trabalho com o VT e amei, gente, eu saí apaixonada de fato. E logo em seguida, o tempo passou mais ou menos um mês por aí, e eu recebi um telefonema despretensioso do nada numa noite, de um videomaker, o Renan Melo, só que eu tenho um carinho imenso. E aí ele falou assim, olha, eu vi os teus vídeos por telefone, né, por ligação, ele, olha, eu vi os teus vídeos no Instagram, eu gostei muito, e tem uma empresa que quer fazer um vídeo, um VT profissional, e você tem esse perfil que a empresa está querendo. Vamos lá? Eu fui. Depois que eu fui para esse VT, outros VTs começaram a surgir também. Eu continuava no curso de Direito, continuava também trabalhando como corretora de imóveis e fazendo os freelances com o VT. Nunca confesso para você. Então, foi só agregando cada vez mais um conteúdo e outro. Isso. Na verdade, as profissões estavam se interligando, sim, né? A gente exato. sabe que Direito, você já tinha uma admiração muito grande. Porém,
tá aí ligada à comunicação Isso. e tudo. Inclusive, Marisa, recentemente, eu estive compartilhando nos Sim. stories do meu Instagram sobre essa questão do silêncio comunicar, Sim. né? Então, é algo que a gente tem sempre que estar se aprimorando, se aperfeiçoando. E a sua voz também é magnífica, né? Ajuda muito. Obrigada. E assim, foi bem isso mesmo, né? Eu comecei a sentir tudo isso que você está falando. Essa questão do comunicar, né? E aí, diante disso, trabalhando como corretora de imóveis, fazendo curso de direito, fazendo os freelances também, com relação aos VTs, eu tive outra oportunidade nesse meio tempo. Então, assim, minha vida era muito agitada. E eu iniciei trabalhando em um beach tênis nesse meio tempo. Porque eu precisava, né, de algo que me fizesse realmente ali ter os pés no chão, para que eu tivesse pulos maiores. E o beach tênis me trazia esse salário fixo. A carreira de corretora de imóveis, ela é muito volátil, então não é todo mês que você consegue fechar grandes vendas. Sim. E isso, né, reflete ali nos seus boletos do final do mês. Com certeza. Então eu precisei do beach tênis e me ajudou muito a me desenvolver como profissional. Só que em determinado momento eu abandonei tudo. Abandonei o beach tênis, saí do beach tênis, finalizei minha carreira como corretora de imóveis e, por fim, também dei um chega pra lá no curso de Direito. Assumi, de fato, a minha personalidade, o meu profissionalismo. Hoje me encontrei como comunicadora e decidi tirar todos esses pontos da minha vida justamente porque eu queria ter esse foco na comunicação. Por mais que gostasse, eu não me via advogando. Por mais que gostasse também de trabalhar no beach tênis, passei 3 meses gerenciando esse beach tênis, sempre gostei muito de liderar, mas os freelances não estavam mais se tornando freelances, eles estavam se tornando o meu mês, o meu salário mensal, aquilo que realmente estava pagando as contas. Da sua rotina. Exato. Então eu falei, olha, eu quero me especializar nisso. E nossa, a melhor decisão que eu tomei. Gente, olha a responsabilidade, né? Porque eu tô apresentando o Papo Expresso, recebendo outra apresentadora. Ai, indo muito bem, você sempre foi muito bem. Obrigada. Agora a gente quer saber como... Você comentou, inclusive, Sim. a sua transição nas redes sociais. Sim, já sim. foi uma das curiosidades que eu tenho aqui e já foi dita. Então, quais foram os desafios? Porque a gente sabe que tudo não é fácil, né? Sempre tem um obstáculo. Como é que foram os desafios? Como é que hoje você enxerga eles... Dependendo da questão da superação, Sim. inclusive, né? Sim. Tem uns pontos positivos, tem uns pontos negativos. Então, conta pra gente como é que foi tudo. Certo, assim, a transição da rede social para a TV foi algo bem natural. Então, eu iniciei criando conteúdos para as redes sociais, como eu te falei, na carreira de corretora de imóveis. Então, eu sempre gostei muito de vendas. E na época que eu iniciei essa questão de apresentação publicitária, é algo também bem interessante, porque eu vi um déficit muito grande no mercado de Teresina. Justamente o fato das empresas, dos empresários, muitas vezes contratarem grandes influencers, que às vezes não se atinham, não prestavam tanta atenção e não valorizavam tanto a técnica da comunicação. E a gente sabe, você também sabe disso, claro, para se comunicar exige uma técnica, Sim. exige conhecimento. Então, na época, eu ainda não era influencer, quando eu iniciei, e eu também ainda não era jornalista. Então, eu falei, vou iniciar como apresentadora publicitária. E me intitulei apresentadora publicitária. Vendia diretamente para as empresas, para os empresários, VTs, ideias que eu tinha. Chegava com o roteiro pronto, com tudo pronto para o empresário. E dava super certo. Então, a transição da rede social, ela foi, na verdade, algo que foi muito natural. Eu fui produzindo conteúdo, eu fui, na verdade, iniciando pelas redes sociais. E como é que você faz para, inclusive, estar por dentro, né? Se atualizando, Sim. porque tudo precisa estar se aprimorando ali a cada dia. Como é que você faz para se dedicar nesse momento? Para me dedicar nesse momento, uma das coisas que eu mais faço é observar. Observar as tendências das redes sociais, observar como elas estão influenciando atualmente. Hoje eu trabalho na TV, mas como eu falei para você, eu iniciei na rede social, porque a rede social, ela é um canal de comunicação. O Instagram Marisa Holanda é um canal de comunicação. Lá a empresa pode vender. Comigo, a empresa pode chegar ao meu público-alvo, as pessoas que me seguem. Então, pode até causar inspiração. Exatamente, causar empatia nas pessoas. Então, eu iniciei dessa forma, né? Algo que eu faço muito nas minhas redes sociais é justamente compartilhar os meus desafios, e foram muitos desafios, não como você bem comentou. Marisa. Inclusive, não é à toa que nosso tema é exatamente sobre isso, Exato. gente. As redes sociais construindo Sim.
As redes sociais construindo uma marca pessoal, Sim. Você é uma marca. Exato, e era esse o meu intuito desde o começo, que Marisolanda se tornasse uma marca, que quando se falasse o nome Marisolanda, você já pensasse em comunicação. E os desafios foram vários, né? O desafio de aprender mais sobre rede social, o desafio de aprender a editar um vídeo, porque eu não tinha uma equipe na época, então eu tive que aprender a editar, a roteirizar, a pensar nas cenas, a pensar nos ângulos. Eu fazia o trabalho completo, inclusive da postagem também. Produtora, jornalista, modelo, era tudo. Ela era CEO, ela era tudo, sabe? Então, teve todos esses desafios que, na verdade, não me pagaram, me incentivaram a ter mais conhecimento. E hoje, a maioria das produções, eu conto com equipe, mas eu também desenrolo só se precisar, sabe? Eu fiz com que esses desafios se tornassem o meu gás, para que eu pudesse aprender de tudo um pouco. Eu costumo dizer, Lívia, que o nosso trabalho como apresentadora, ele depende, claro, também de outras pessoas, assim como você também tem a sua equipe, né? E quando você nivela isso e nivela a sua equipe, o seu trabalho sempre vai ser excepcional. Mas quando você sempre fica dependendo de uma pessoa X ou de outra pessoa, o teu trabalho vai dependendo dessas pessoas também. E às vezes eu era muito perfeccionista, às vezes não atinge o perfeccionismo que você espera. Então eu tive esse desafio de aprender de tudo um pouco e fui com tudo. Sim, não, e fez certíssimo. Agora você comenta na sua fala sobre ainda dar continuidade Sim. com as redes sociais. Mas é com o mesmo perfil, mesmo antigamente, assim, antigamente não, antes, Sim. né, anteriormente, com as divulgações, publicação em determinada marca, com a questão de ser corretora, Sim. você ainda está dando continuidade nessa área? Na área da corretagem, eu dou a continuidade através dos VTs. Eu faço VTs para as empresas, como eu falei para vocês, continuo atendendo empresas, continuo atendendo os empresários, mas eu não dou continuidade na carreira de corretora. Eu, de fato, como falei para você, deixei tudo de lado e fui seguir, eu não diria o meu sonho. Eu acho que eu fui seguir aquilo que eu sabia que profissionalmente daria certo. Não posso dizer para você que o meu sonho era ser uma grande comunicadora, não. Meu sonho sempre foi transformar a comunicação, para que as pessoas de casa entendessem que todos nós somos comunicadores, para que as pessoas de casa entendessem que todo mundo pode sim se comunicar melhor, que cada fala, que o seu corpo também fala, que o seu rosto também fala. Inclusive, esse é um dos pontos que eu trago muito nas minhas redes sociais. É justamente para que as pessoas entendam que a fala, a comunicação, ela acontece de todas as formas. E não é porque você está nos assistindo que você não pode ser comunicador. Você pode, você deve. Mas para isso, você tem que se especializar. Você tem que estudar. Você tem que fazer tudo isso que a Lívia faz todos os dias, tá? É ir atrás, gente, é ir atrás. E como é que as suas habilidades contribuíram nas suas mídias sociais, serve também para a TV, né? A gente está pontuando as duas formas como você está atuando hoje, né? Dentro das redes e na televisão. Então, como as suas habilidades contribuem para o seu crescimento? Sim, às vezes as minhas habilidades, gente, eu costumo dizer que isso sempre é papel dos meus amigos falarem. Mas você fala bem demais, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu sempre conversava com eles nesse sentido. Eu sempre gostei de falar, gostei de comunicar, sempre gostei de liderar. Então, eu era daquelas que no grupo da escola eu estava lá apresentando, não estava só segurando cartaz, não, meu amor, estava lá falando, apresentando. E eu sempre gostei muito exatamente disso, de ter relações pessoais, de conhecer pessoas, de conhecer histórias. Eu sempre tive essa habilidade que eu puxei da minha mãe de me conectar com as pessoas. Então isso facilita muito nas redes sociais, essa conexão que eu tenho com o meu seguidor. Por quê? Porque eu consigo fazer com que ele entenda que eu sou gente como a gente. Que eu também tenho meus dias bons, que eu também tenho dias ruins, que eu tenho dicas a compartilhar e que eu preciso das dicas deles também, justamente para que saia aquela coisa de Marisolanda é inalcançável, ou a influencer tal, ou o apresentador tal é inalcançável. Não, todos nós somos gente, né? Todos nós somos humanos. Então, as minhas habilidades contribuíram nesse sentido de criar conexão com as pessoas. Sempre gostei de falar, como eu falei para você. Sempre fui muito focada também naquilo que eu faço. E tudo isso é muito essencial para que você esteja dentro das redes sociais e dentro da TV também. Dentro das redes sociais, a gente tem que ter muita perseverança. A gente sabe que no Instagram ou qualquer outra plataforma, como o YouTube também, tem os seus algoritmos. Então, se você não tiver perseverança, você acaba desistindo muito fácil. E eu botei o pé no chão e falei, eu não vou desistir.
Que fala motivacional. Bem isso, mas foi isso de Sim, verdade. não, e eu gostei muito, é muito interessante. E agora, como é que Marisa Holanda se organiza ali para a criação de conteúdos, interligando, inclusive, o trabalho na TV? Dá tempo de dormir? Eis a pergunta. Eis a pergunta. Dá tempo de dormir, comer, respirar. É muito corrido, é muito, muito corrido, mas eu gosto muito de trabalhar com o que não me deixa ficar na monotonia. Então, para mim é um prazer imenso. Inclusive, antes de estar aqui, estava em outro lugar, tem outro local para ir depois. Então, eu gosto muito dessas diferenças que acontecem. Isso, eu amo, gente. Então, assim, eu tento fazer um planejamento. Mas eu costumo dizer que as redes sociais são o nosso dia a dia. Então, diante disso, a minha produção é durante o dia a dia. Eu antes roteirizava, gravava e editava. Hoje em dia eu tento fazer algo de uma forma bem mais natural. Eu tenho uma ideia criativa naquele momento, eu já gravo ali mesmo, independentemente de onde eu esteja. Se eu esteja dentro do carro, se eu esteja na rua, se eu esteja em um café, meu amor, eu vou que vou com tudo. Por quê? Porque esses desafios que você encontra, às vezes a gente se limita, mas... Pode voltar, às vezes a gente se limita. Pode ir? Às vezes a gente se limita, tem que ser assim, tem que ser uma superprodução, tem que ser num local incrível. Não, você tem que começar com o que você tem. Às vezes eu perdia muito conteúdo porque eu não gravava na hora. E agora eu não tenho mais esse problema. Então, como eu faço para me dividir? Eu organizo conteúdos já pré-determinados, por exemplo, publicidades. Eu já faço isso com antecedência, marco o dia, data, horário de gravação, tudo bonitinho. E vou para essas produções mais complexas. Mas para produções de conteúdo na internet, eu tento justamente trazer para o meu dia a dia. Isso. Exato. Para aproveitar aquele momento. Exato, né? Exato. Interessante, incentivador, porque é recente, né? Eu Sim. coloquei uma edição exatamente como consultor de negócios. Sim. E trabalha com a questão de marketing digital. Então ele lembra muito, hoje está super combinando, fazendo você, porque Sim. já entrando nessa área de usar a internet a seu favor e aproveitar o momento como um conteúdo bom, né, gente? Conteúdo também. Bom, sim. Tem sempre que você ter aquela sensibilidade do conteúdo que você vai apresentar. Como você quer somar na vida daquela pessoa que está te assistindo, né? Você tem que pensar em tudo isso. E desde o começo eu pensei exatamente nisso. Em não só incentivar as pessoas que estavam assistindo, mas, claro, também monetizar em cima disso. Como eu falei para vocês, tinha esse déficit muito grande de grandes números, pessoas que tinham um grande número de seguidores, mas que às vezes não dominavam a técnica. E a técnica faz a diferença. E às vezes com poucos seguidores você transforma e evolui bem. Exato, foi o que eu fiz. Quando eu comecei eu tinha 3.000 seguidores. Hoje em dia a gente tem um volume muito maior. Mas justamente porque eu não desisti. Eu fui até o final. E aproveitando, o Instagram também vai estar disponibilizado, tá? Porque é para vocês acompanharem esse trabalho dela, que é magnífico. Agora, o que te inspira em tudo isso? Porque eis a questão, a gente sempre busca, né, uma forma de inspiração. Eu perguntei a forma como você se atualiza, mas o que te inspira no seu trabalho? O que mais me inspira no meu trabalho são contar histórias. Sentir a história das pessoas. O meu trabalho me dá a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Então, todos os dias, eu volto a dizer, dei muito isso da minha mãe, eu sinto que quando eu conheço as pessoas, quando eu conto a história das pessoas, eu me sinto extremamente feliz, eu me sinto extremamente completa. Eu sinto que o meu trabalho tem um sentido de fato, né? Então, assim, quando eu converso nas redes sociais com os meus seguidores, é uma forma de conhecer também, porque eles interagem, eles conversam, e a rede social é extremamente necessária para que o seu nome se torne uma marca, para que você construa não só profissionalmente, mas pessoalmente. Hoje em dia a gente sabe que o pessoal e o profissional, eles estão interligados, não tem mais essa diferença. E com a rede social a gente vê isso claramente, de que de fato existe essa ligação. Então, vem nesse sentido, a rede social, ela vem me aproximar das pessoas e isso por si só me inspira muito, muito mesmo. Pra ter ideia, uma das curiosidades era como você ia ver essa questão do uso das redes sociais como uma ferramenta poderosa. Você já respondeu. Cara, é uma ferramenta esplêndida, mas ela também é uma ferramenta que nas mãos erradas se torna muito tóxica. Então, é como eu falei para vocês, a gente sempre tem que ter, Lívia, aquela sensatez, aquela sensibilidade de entender que a gente fala com pessoas, a gente fala com seres humanos, a gente fala com pessoas como a gente, do nosso dia a dia.
Isso é muito interessante porque as redes sociais, elas são extremamente necessárias. Às vezes, algumas meninas mais jovens, com um pequeno número de seguidores, vêm falar assim, olha, eu queria muito começar, eu queria muito fazer o que você faz, mas eu ainda não tenho seguidor. Eu falo, olha, eu não tinha também na época, mas você identifica o que o mercado quer e você se especializa naquilo. Gente, é uma coisa pertinente que acontece comigo. Real. E eu não tenho ainda a mesma quantidade de seguidores que você tem, mas nem por isso eu deixei de fazer. Exato. Tipo, quem tem 100 hoje, quem tem pode já chegar... teve a quantidade que a gente tem. Exatamente. Quem tem 70 mil, 108 mil, já passou pelos 100 também. Sim. Então, assim, é algo que você tem que dar início. Ninguém nasceu andando, né? Lívia, então... e eu costumo dizer que o Instagram, ele é um canal de comunicação como a TV. A Lívia é um canal, a Marisa Holanda já é outro canal. Então lá você acessa basicamente tudo, sabe? Você consegue acessar produtos, você consegue acessar histórias, você consegue acessar pessoas, você consegue acessar diversos dicas. nichos. É incrível, gente, é incrível. Como é que você se enxerga hoje com a sua evolução, além de comunicadora, mas na sua vida pessoal também? Então, assim, como é que você se avalia hoje? Hoje, atualmente, eu tive uma conversão de mais ou menos 2 anos atrás, de volta à Igreja Católica, né? E tudo isso fez parte também da minha profissão, para que eu justamente me posicionasse como profissional e como pessoa nas redes sociais. Então, atualmente, a minha vida depois da conversão se tornou uma vida muito mais tranquila, mesmo na correria. A minha vida tem total sentido, a minha profissão tem total sentido. Conversar com as pessoas nas redes sociais, para mim, tem total sentido. Então, hoje eu me avalio sempre ainda com aquele mesmo perfeccionismo do começo. Sempre acho que precisamos de mais, precisamos aprender mais, precisamos nos especializar mais, precisamos nos conectar mais com as pessoas para que a gente consiga bater as nossas próprias expectativas. Então, hoje eu me avalio olhando para trás como uma profissional completamente à frente do que eu iniciei. Isso é o caminho natural das coisas. E como pessoa também, conhecer histórias fez com que eu me tornasse muito mais sensível, sabe? Muito mais empática também. Então, atualmente, eu sinto que a minha profissão teve total incentivo na hora de fazer uma transformação pessoal que se iniciou por dentro. Uau! Gente, a conversa dela tá me prendendo aqui. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu tô encantada. Obrigada. Agora, a gente tá quase chegando no finalzinho, tá, Marisa? Mas tem uma coisa, tem um xodózinho aqui no Papo Expresso que todo mundo é apaixonado. Amo. E curioso, viu? Pensa na galera bem curiosa. Então vamos pro desafio, né? Ping-pong, rapidinho, leve e descontraído. Vamos lá, você prefere livros físicos ou e-books? Físicos. Gente, sou muito desconcentrada, amor. Se tiver no celular, tá complicado. Qual a sua comida favorita? Pizza. Amo. E café também. Gente, eu, inclusive, às vezes tomo café com pizza sobre isso. E combina. Super, juro. É novo, testem aí viu? em casa, testem. Novo pra mim. Qual a sua cor preferida? Verde. O que te inspira? Pessoas. Apesar de você ter dito tanto, né, já estava aqui a resposta. Pessoas, sem dúvida. E completa a frase comigo. Eu nunca saio de casa sem. Meu terço. Amém. Amém. Todos os dias. Uau. Sem meu terço eu não saio de casa. Ela já tinha a resposta na ponta da língua. Assim, amor, se você pegar na minha bolsa, tem 2 ou 3 lá, sabe? Lá dentro. Se quebrar um, já tem os outros. Que maravilha. Marisa, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Voltem aí pra segunda temporada de Marisa Holanda. Com aqui no Papo Expresso. Vai ter, e é outro bate-bola, inclusive. Amo. E eu espero que vocês tenham curtido e gostado muito aí de casa, porque estão vendo, né, gente, como é que tá sendo aqui o nosso conversa, o nosso Papo Expresso. E eu te aguardo na nossa próxima edição. Até mais!